Como começar no Webflow? Essa é uma pergunta bastante comum. Eu vejo que a galera se assusta bastante quando acessa o Webflow pela primeira vez. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como eu faço para criar as minhas primeiras estruturas de uma forma bem visual. Primeiro, óbvio, a gente tem que adicionar os elementos na tela, que ficam aqui no painel da esquerda. A gente pode colocar vários elementos na tela clicando no elemento ou arrastando e jogando na tela. A gente pode colocar um botão, um parágrafo, um link, o que a gente quiser. Mas, claro, existe uma forma correta de fazer isso. É como cozinhar. Tu tem que adicionar os elementos, os ingredientes e organizar eles de uma maneira correta. Para fazer uma analogia, vamos imaginar que a gente vai cozinhar uma carne com cenoura. A gente tem aqui um fogão e uma panela. Para cozinhar, tu não vai sair colocando a cenoura e a carne aqui no fogo, né? Tu precisa de um recipiente para organizar e manter esses ingredientes. Na cozinha, a gente usa uma panela para isso. Assim a gente consegue manter e organizar os elementos em um mesmo ambiente. No desenvolvimento de sites, é a mesma coisa. A gente não pode sair adicionando elementos do nada. Eles vão ficar aqui perdidos na tela. E a gente não vai conseguir depois ajustar bem eles nos tablets e nos celulares, que a gente chama de responsivo. Então, precisamos de alguns recipientes para organizar toda essa informação. No caso dos sites e das páginas, a gente usa as sections e os containers. Então, a resposta mais simples possível para a pergunta como começar no Webflow seria começar adicionando uma section e depois, dentro dessa section, adicionar um container. E como eu sei que o container está dentro da section, tu vai vir aqui no Navigator, que mostra a estrutura do site, e vai ver que tem uma flechinha, onde tem a section e o container que fica aqui mais para a direita, tá vendo? Significando que essa section tem um container dentro. Todos os sites que a gente conhece seguem essa estrutura, é um padrão da internet. Aqui no Airbnb, por exemplo, podemos ver que todos os elementos, títulos, textos, imagens estão seguindo um grid, uma estrutura, um alinhamento, tanto aqui na direita quanto aqui na esquerda, tá vendo? No site da Uber, a mesma coisa. Temos toda a informação seguindo um grid, dentro de um mesmo alinhamento, e esse alinhamento nada mais é do que um container. Esse container é repetido várias vezes ao longo do site. Então vamos criar a nossa primeira estrutura. Vamos vir aqui nos elementos, adicionar uma section clicando nela e clicar e arrastar o container para dentro da section. Agora, dentro do container, a gente vai clicar no container, dentro da nossa panela, a gente pode adicionar os elementos, como um título, um parágrafo e um botão. E vocês podem ver aqui nesse olhinho que a gente já vai ter os elementos alinhados dentro do grid, dentro do container. Essa é uma dica simples, mas que a grande maioria não sabe no começo. É sempre importante seguir essa estrutura. Uma section, um container e daí então os elementos. Tu quer criar mais uma estrutura embaixo? Então tu pode fazer a mesma coisa. Pode vir aqui no Navigator, selecionar o body e adicionar mais uma section, mais um container e mais os elementos. Depois disso, tu pode estilizar os elementos como tu quiser, sempre aqui no painel da direita, como colocar uma margem na section, mudar a cor dela, a cor de fundo, e começar a desbravar mais o mundo do Webflow. Esse é só o começo, é uma aula super introdutória, mas já ajuda a dar um pontapé inicial. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo e caso precise de alguma ajuda pontual, pode vir falar comigo que eu ajudo numa boa. Valeu, até mais e um grande abraço.